Você acredita no que está acontecendo com o rio Eufrates? Ninguém poderia imaginar que um rio na Ásia Ocidental pudesse ser as respostas para todas as nossas perguntas. Mas por que esse rio é tão importante? Como ele desempenha um papel no arrebatamento e na segunda vinda de Cristo? É isso que vamos ver nesse vídeo. Mas antes, já deixa seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Já imaginou ter uma das maiores empresas do mundo te pagando em dólar para você postar vídeos simples, sem aparecer e sem precisar vender nada para ninguém? Clique no link abaixo e confira essa oportunidade única. O Eufrates é o maior rio encontrado no oeste da Ásia. Este vasto rio começa na Turquia e segue para o Golfo Pérsico, passando pelo sudeste da Síria e depois pelo Iraque. O rio se une com o rio Tigre e vai até o Golfo Pérsico. A maior parte do volume de água no rio vem tanto da chuva quanto do derretimento do gelo e da neve. Sabemos da importância do rio para a humanidade. Mas e a Bíblia? Bom, este rio é mencionado várias vezes em toda a Bíblia e tem um grande significado. No livro de Gênesis é contada a origem do grande rio. Gênesis capítulo 2, versículos 10 a 14 diz: Um rio saía da terra do Éden, regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. O primeiro ramo, chamado de Pixon, circundava toda a terra de Havilá, onde se encontra ouro. O ouro daquela terra é excepcionalmente puro. Resina aromática e pedra ônix também são encontradas ali. O segundo ramo, chamado Gion, circundava toda a terra de Cuxi. O terceiro ramo, chamado Tigre, fluía a leste da terra de Assur. O quarto braço é chamado de Eufrates. É dito que um rio flui da terra do Éden e depois se ramifica em 4 rios irmãos. Em seguida, Gênesis 15:18 diz: Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse: Dei esta terra a seus descendentes, desde a fronteira do Egito até o grande rio Eufrates. Nos conta sobre quando Deus conversou com Abraão, fazendo uma aliança com ele. Deus faz uma promessa a Abraão, mostrando-lhe a terra prometida para seus descendentes. O rio Eufrates é o limite da terra, dada aos descendentes de Abraão. Isso tudo, exceto algumas referências do Antigo Testamento, afirmando a existência de tais rios. O verdadeiro significado é revelado em versos posteriores. Antes que eu possa revelar o que mais esperávamos, preciso contar a história da segunda vinda. Tudo o que foi dito e feito na Bíblia nos levou a este ponto no tempo, o tempo de preparação. Todos nós esperamos e nos preparamos pacientemente para a segunda vinda de Cristo. Todos os crentes esperam o arrebatamento. Mas espere. Quando é a segunda vinda de Cristo? A resposta é que ninguém sabe. Nenhum anjo no céu, nem humano na terra sabe a verdadeira data, hora e ano em que o julgamento começa. Mateus 24:36 diz: Todavia, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas vão acontecer. Nem os anjos do céu, nem o próprio Filho, só o Pai sabe. O conhecimento disso gerou muita especulação entre pregadores e crentes. Muitas previsões públicas foram feitas ao longo dos anos, mas aqui está o fato. Tudo o que sabemos é que quando isso acontecer, inevitavelmente, será como nos dias de Noé, antes do dilúvio. Todos estariam se divertindo, consumidos em banquetes e casamentos. Isso fala do fato de que, embora todos estejamos igualmente cientes do dia do julgamento, ele pode acontecer a qualquer momento, mesmo que pareça para muitos que foi em um momento inesperado. A primeira coisa que acontecerá será o arrebatamento. O que é um arrebatamento? E por que isso é crucial na segunda vinda de Cristo? Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 e 15 diz: Pois visto que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também cremos que quando Jesus voltar, Deus trará de volta com ele os crentes que morreram. Nós lhes dizemos isso diretamente do Senhor. Nós que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não o encontraremos antes daqueles que já morreram. Aqueles que realmente acreditam em seus corações que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu, mas depois ressuscitou, serão levados no arrebatamento. Aqueles que já se foram não encontraram o Senhor. Tanto os que já se foram, quanto os que estão vivos durante o arrebatamento, são levados juntos. Após o arrebatamento, um anjo surge do leste, carregando o selo do Deus vivo. Este anjo vem com a ordem aos 4 anjos da destruição para não prejudicar a terra, nem os oceanos, nem a terra, até que cada um dos 144.000 servos escolhidos de Deus tenha sido selado com o selo do Deus vivo. As 144.000 pessoas são das 10 tribos de Israel, totalizando 12.000 de cada tribo.
Depois que o anjo termina de selar as 144.000 pessoas escolhidas, é quando os anjos tocam as 7 trombetas. As primeiras 4 trombetas são conhecidas como as trombetas da devastação. Fogo com sangue é o que se segue ao som da primeira trombeta. Quando isso for desencadeado sobre a terra, toda a grama verde e 1/3 de todas as árvores queimarão. Uma grande rocha ardente mergulhando nas profundezas dos oceanos é o que acontece ao som da segunda trombeta. Isso faz com que todos os navios e a vida aquática sejam destruídos e 1/3 dos oceanos se transforme em sangue. Ao som da terceira trombeta, 1/3 de todas as fontes de água doce é envenenado, como resultado da grande estrela Caruncho caindo na terra. A humanidade será terrivelmente afetada, já que muitos não sobreviverão aos efeitos do veneno. Nossos corpos celestes, o Sol, as estrelas e a Lua, são tocados após o toque da quarta trombeta. Isso causará uma grande escuridão sobre a terra por 1/3 das horas do dia e da noite. As 3 trombetas restantes são chamadas de 3 ais. Um anjo aparecerá antes que a 5ª trombeta soe. O anjo traz uma advertência para aqueles que são deixados na terra. Ai, ai, ai daqueles que habitam na terra por causa dos toques restantes da trombeta dos 3 anjos que estão prestes a soar. Ao som da 5ª trombeta, o poço sem fundo é aberto para uma estrela personificada, fazendo com que a atmosfera escureça à medida que a fumaça é liberada de dentro do poço. Através da fumaça, comandados por seu rei Abaddon, gafanhotos descritos como cavalos de guerra, com cauda de escorpião, que tem dentes de leão em um rosto humano, são liberados para atormentar, mas não matar aqueles que não têm o selo de Deus. Ao soar a 6ª trombeta, os 4 anjos que estavam presos ao rio Eufrates são soltos, cada um com um exército de 200 milhões de soldados montados. Essas montarias podem produzir fogo, enxofre e fumaça. Esses guerreiros são a causa da aniquilação de 1/3 da humanidade. Ao som da 7ª e última trombeta, altas vozes do céu cantarão juntas. O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Messias, e ele reinará para todo sempre. Quaisquer sobreviventes considerados dignos também são levados por Deus para se juntar aos outros. Agora a questão ainda permanece. O que o rio Eufrates tem a ver com isso? Em primeiro lugar, durante o período da Grande Tribulação, quando o 6º anjo tocou sua trombeta, as Sagradas Escrituras revelaram que 4 anjos que estavam presos ao Eufrates foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Isto está escrito em Apocalipse, capítulo 9, versículos 13 e 16. O 6º anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E os 4 anjos que haviam sido mantidos prontos para esta mesma hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Em segundo lugar, no livro do Apocalipse, houve profecias que foram reveladas. Em Apocalipse 16:12, o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para preparar o caminho para os reis do Oriente. Esta é uma parte das 7 taças da ira de Deus, cada uma consistindo em julgamentos cheios da ira de Deus, que está sendo lançada sobre os seguidores do Anticristo. Em seguida, os versículos 13 a 15 do capítulo 16 do Apocalipse dizem: vi então 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saíram da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos demoníacos que realizam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para reuni-los para a batalha no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha, eu venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e se veste, para não andar nu e expor-se vergonhosamente. O julgamento que aguarda aqueles que seguem o Anticristo é excruciante. Um exemplo disso é visto mais adiante no capítulo, em Apocalipse, capítulo 16, versículos 20 e 21. Todas as ilhas fugiram, e as montanhas não foram encontradas. Do céu, enormes pedras de granizo, cada uma pesando cerca de 500 quilos, caíram sobre as pessoas. E amaldiçoaram a Deus por causa da praga do granizo, porque a praga era tão terrível. Isso é o que espera aqueles que seguem o Anticristo. Essas pessoas perversas enfrentarão o julgamento severo que Deus impôs, pois todas essas pessoas receberam misericórdia por meio de Cristo, mas escolheram não se arrepender.
Mas em vez disso, escolheram continuar vivendo de maneira cruel. Como as Escrituras nos dizem repetidas vezes, o arrependimento e o pedido de perdão a Deus é o único caminho para a salvação. Em Apocalipse 7:3 diz: Estes são os que vieram da grande tribulação, levaram as suas vestes e as branqueceram no sangue do Cordeiro. Este versículo mostra a nós que cremos um pequeno vislumbre da eternidade prometida por Deus. O rio Eufrates é uma parte crucial do ecossistema e da economia da grande maioria dos habitantes dos países por onde passa. Pesquisa recente realizada pelo Ministério de Recursos Hídricos aponta que haverá uma redução de cerca de 30% no volume de água até 2035. Houve uma forte seca nessas regiões devido à má conservação do abastecimento do rio. Esta diminuição da água vai ser devastadora para a economia desta região. Tome isso como um sinal. O fim dos tempos está próximo, e quando chegar a hora, o Eufrates secará completamente. No final, todos devemos nos fazer esta pergunta: estamos prontos para Deus quando chegar a hora? Deixe nos comentários a sua opinião, e até o próximo vídeo.